Olá galera, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. E aí, vamos começar agora a estudar o volume 4 do nosso plano de estudo do tutorado, o material oferecido aí, pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Nós vamos ver agora uma aula relativa ao terceiro ano do ensino médio. Falaremos aí sobre a semana 1 e 2 e o tema circuitos elétricos. Mas antes de começarmos aí a nossa aula, convido a vocês, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para que possa receber os vídeos aí que vão ser postados semanalmente, siga-nos nas nossas outras redes sociais e deixe perguntas, dúvidas, comentários aí no nosso post, certo? Eu sou o professor Camilo, professor de Física do Escola Online. Vamos lá para a atividade 1. É o seguinte, a diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de dois resistores de resistência 10 ohms e 100 ohms é 220 volts. Qual o valor da resistência equivalente? Então, observa que eu tenho uma estrutura, eu tenho esses dois resistores e estão associados em série. E aqui eu tenho um gerador, cuja diferença de potencial entre seus polos 220 volts. Galera, no volume 3 aí, nós estudamos a teoria da associação em série e associação em paralelo, associação de resistores. Pois bem, eu vou fazer aqui um breve resumo teórico, certo? Mas se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, basta buscar nosso volume 3 lá, que vocês vão achar lá um aprofundamento nos estudos da associação de resistores. Vamos lá. Primeiro, associação em série. O que seria isso? Uma associação em série é definida quando todos os resistores associados em série são percorridos pela mesma corrente elétrica. Logo, eu tenho aqui uma associação em série. Observe, eu tenho a corrente fluindo e a mesma corrente elétrica, os mesmos portadores de cargas vão atravessar o resistor de resistência R1, R2 e R3. E agora, o que seria a resistência equivalente que ele pede lá na atividade? É como se eu pudesse substituir essas três resistências, esses três resistores, por um único. E esse equivalente teria o mesmo efeito dos três aqui trabalhando junto. Certo, galera? Então, como que eu encontro aí a resistência do resistor equivalente? Nós sabemos que uma associação em série é uma divisora de tensão. Logo, a tensão total da bateria é a soma da tensão que está submetido o resistor de resistência R1, mais a tensão que está submetido o resistor de resistência R2, mais a tensão que está submetido o resistor de resistência R3. Então, a tensão total seria resistência equivalente a total vezes corrente total. E quem que seria a tensão sobre R1, R2 e R3? Basta pegar o valor da resistência de cada resistor e multiplicar pela corrente que percorre cada resistor. Mas aí, como a associação está em série, nós sabemos que a intensidade de corrente I1 é igual à intensidade de corrente I2, que é igual à intensidade de corrente I3, que é igual a I total. Podemos colocar em evidência, a corrente aqui, chegaríamos nessa condição, que a resistência equivalente na associação em série é dado pela soma da resistência de cada resistor. Como é a soma? Deixa um detalhe para vocês. A resistência equivalente na associação em série é sempre maior que qualquer valor aí da resistência do circuito, certo? É sempre maior do que a maior resistência que é associada em série. Então vamos para a atividade agora, galera. A diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de dois resistores de correntes de resistências 10 ohms e 100 ohms é 220 volts. Qual o valor da resistência equivalente? Pois bem, temos agora uma proposta de resposta. Quando ligados em série, os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Observe que eu tenho uma corrente total, ela vai fluindo por aqui. Aí, uma corrente que eu chamei de 1 passa pelo resistor que eu chamei de R1, 10 ohms, e uma corrente 2 vai fluir pelo resistor que eu chamei de R2, de resistência 100 ohms.
Só que aqui é a mesma corrente, você só tem esse caminho. Então, I1 é igual a I2. Garanto para vocês que essa associação está em série. Logo, como as correntes são iguais, né? I1 é igual a I2, que é igual a I total, que sai do gerador, basta eu somar o valor da resistência do resistor R1 mais a resistência do resistor R2. Então, a resistência equivalente seria 10 mais 100, total aí 110 ohms. Perfeito? Resposta da atividade, letra B. Tranquilo, galera? Partamos para a próxima atividade. A atividade 2 vai falar aí sobre uma associação em paralelo. Vamos fazer, certo? Aquele breve resumo teórico, pois como eu já disse, no volume 3 aí, né, nós fizemos aí um aprofundamento falando sobre associação de resistores e lá eu falei sobre associação em paralelo. Quando eu tenho associação em paralelo, todos os resistores associados em paralelo estão submetidos à mesma diferença de potencial. Então observe que todos esses resistores estão ligados a uma tensão V aqui do gerador, certo? E vocês vão observar que uma associação em paralelo é um divisor de corrente elétrica. Então a corrente total que sai do gerador elétrico é igual à soma das correntes que atravessa cada resistor. Eu tenho a corrente total, chegando nesse nó, ela se divide. Sobre o resistor de resistência R1, fluirá uma corrente 1. Resistor de resistência R2, fluirá uma corrente 2. Resistor de resistência R3, fluirá uma corrente 3. Tranquilo? Aí, ó, como eu encontro o valor da resistência equivalente aí? Nesse caso, nós temos a equação geral. O que seria a resistência equivalente? Mais uma vez, posso pegar esses três, retirá-los e substituir por uma única resistência, um único resistor de resistência equivalente aos três funcionando conjuntamente. Como que eu acharia aí? Basta eu usar essa equação, né? 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E gostaria de deixar para vocês relembrar que o valor da resistência equivalente aqui é sempre menor, que é menor o valor da resistência do resistor lá no circuito. Beleza? Vamos lá para a atividade. Ó. Um circuito elétrico é formado por 4 resistores de 1,5 kΩ de resistência, ligados em paralelo. Determine a resistência elétrica equivalente desse circuito. E ele lembra que esse prefixo KI, né, que significa quilo, tem um valor associado de 1000, de 10 à terceira. 1 quilômetro são 1000 metros. 1 quilograma são 1000 gramas. Então esse K aqui é um prefixo que tem um valor associado de 10 à terceira. 1000. Beleza. Eu tenho 4 resistores, gente, ó, de resistências iguais. Eu quero chamar atenção para isso. Eu preciso disso nessa questão. Eu tenho 4 resistores associados em paralelo e cada resistor, eu chamei de R1, R2, R3 e R4, tem resistência aí de 1,5 kΩ, ou seja, 1.500 ohms. Então, proposição de resposta aí, o primeiro modo de resolver, tranquilo? Pego a equação geral, 1 sobre resistência equivalente é igual à soma de 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4. Tenho 4 resistores aí com as resistências iguais. Então, vamos lá, só substituir o valor. Ó, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, que vale 1,5, mais 1 sobre R2, que vale 1,5, mais 1 sobre R3, também 1,5, mais 1 sobre R4, que também tem valor de 1,5 kΩ. Tirei o mínimo aí, né? O mínimo aí seria 1,5. Fazendo a operação, eu chego na condição de quê? Que 1 sobre resistência equivalente seria igual a 4 dividido por 1,5. Muito cuidado nessa hora. Aqui eu tenho ó, 1 sobre resistência equivalente. Você tem que terminar a operação algébrica. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 4 que multiplica a resistência equivalente aí é igual a 1,5. Então, eu tenho aí que a resistência equivalente seria 1,5 dividido por 4. Logo, a resistência equivalente seria 0,375 kΩ. Só que esse K vale 1000, né, gente? Então, é 1000 multiplicado por 0,375. Logo, minha resistência equivalente aí, 375 ohms. Beleza, isso foi o primeiro modo, o modo mais difícil. Como aqui ó, eu tenho 4 resistores de resistências iguais associados em paralelo, temos uma forma prática de resolver essa associação aqui, ó, achar o valor
da resistência equivalente aí do sistema, do circuito. Então, segundo modo, quando eu tenho N resistores em paralelo de resistências iguais, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar o valor da resistência do resistor, não é a soma não, tenho 4 aqui iguais, tá vendo? Eu pego o valor da resistência do resistor lá e divido pelo número de resistores em paralelo. Nesse caso aqui, ó, N é o número de resistores de mesma resistência elétrica. Então, o que seria? Ó, o valor da resistência aí de cada resistor, 1.500 kΩ. O número de resistores aí associados em paralelo são 4. 1,5 dividido por 4, 0,375 kΩ. Ou seja, eu tenho aí um valor de resistência aí, né, de 375 ohms. Assim como se fizemos aqui na primeiro modo, né, nós chegamos à condição aí que 0,375 kΩ equivale a 375 ohms. Tranquilo, galera? Mais uma vez a resposta. E agora vamos partir aí, né, para a próxima questão. Vamos lá. Determine a resistência equivalente no circuito em série. A seguir. Está em série, né? Será, Camilo? Vamos olhar. Se uma associação está em série, todos os resistores em série são percorridos pela mesma corrente. Por mais, gente, que a forma posta aqui não seja uma forma clássica, eu tenho a corrente aqui fluindo, ó. Repara que todos os resistores vão ser percorridos pela mesma corrente. É como se eu tivesse um único caminho para os portadores de carga e para os elétrons livres fluírem. Então eu tenho aqui, ó, uma associação em série. Por mais que uma esteja do lado da outra, isso não é paralelo, tá? Isso não define aqui uma associação em paralelo. Então observe que todos os resistores serão percorridos pela mesma corrente elétrica. Associação em série. Proposta de resposta, como nós já vimos, né? Quando eu tenho associação em série, basta somar o valor das resistências dos resistores em série. Eu quero que vocês observem que o maior deles tem uma resistência de 25 ohms. Como eu farei a soma aqui, ó, 15 mais 10 mais 25 mais 25 mais 10 mais 25, o total aí, a resistência equivalente será maior do que a maior resistência em série, que vale 25, né? Logo, a resistência equivalente, 110 ohms. Tranquilo, galera? Beleza. Então, agora podemos partir para a próxima questão. Próxima questão. Galera, essa é uma questão do Enem. Essa questão caiu no Enem. Vamos tentar compreendê-la. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente, que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde os circuitos podem ser fechados por meio do toque. Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Pois bem, nós temos aqui, ó, essa associação de resistores e ele pede para que você encoste, para que você toque em A e aí você fecha o circuito e ele quer saber o valor da resistência equivalente aqui quando você encosta, toca em A. Vamos analisar cuidadosamente essa questão, tá? Pois bem, vamos lá. Teríamos isso aqui, né? Inicialmente. Eu quero que vocês observem que vai uma corrente fluir aqui, ó, saindo aqui do polo positivo, fluirá. O ponto A e o ponto B, gente, eles não estão fechados. Então a corrente vai fluir por esse caminho aqui, ó. Passará pelo resistor de 4 kΩ e depois pelo resistor também de 4 kΩ aqui embaixo, voltará para a bateria e vai se abastecer os portadores de carga, né? E eu teria uma conversão de energia. Então, por enquanto, tanto essa resistência aqui, ó, e esse cara, eles estão inativados. Não flui corrente elétrica por eles. Mas e o que eles pedem? Observe agora o ponto A, fixe o ponto A. Eles pedem para eu fechar, tá vendo? Eu fechei o circuito. Agora A está ativo. Por quê?
uma corrente vai fluir, ao chegar aqui nesse nó, sai uma corrente aqui, ó, do gerador. Ao chegar nesse nó, teremos dois caminhos. Ela pode se dividir passando por esse resistor de 4 kΩ e também por esse resistor de 4 kΩ. Mas aí, gente, ó, ela vem aqui por baixo e o resistor que está entre A e B, ele continua inativado, porque B aqui, ó, está aberto, não está fechado, não fluiria carga sobre ele. Nesse caso aqui, a corrente total volta passando por esse resistor de 4 kΩ por baixo e volta para o gerador lá, se alimentando lá, né? Tranquilo. Então, eu terei um circuito desenhado dessa forma. Aqui eu tenho um ponto A. Preciso que vocês prestem atenção agora. Vamos lá. Gente, eu tenho um fio liso, ó, entre esse ponto e esse ponto A que eu coloquei. Quando os elétrons passam entre esses dois pontos, não há conversão de energia. Estou considerando um fio ideal, certo? Então é a mesma coisa que dizer que o potencial nesse ponto A é o mesmo potencial nesse ponto A. Observe esse ponto C aqui, ó, próximo ao polo positivo do gerador, fio liso, não é? Aqui eu teria um ponto C e aqui eu teria um ponto C também, ó, fio liso. Só que entre o ponto C e o ponto A, nesse caso, eu tenho uma conversão de energia elétrica em outra modalidade. Então, o potencial em C não é o mesmo potencial em A, mas eu gostaria que vocês observassem que tanto esse resistor de 4 kΩ quanto esse aqui de 4 kΩ estão submetidos à mesma diferença de potencial, CA, VC, VA. Logo, eles estarão em paralelo. Tem um ponto D aqui e aqui, ó, esse ponto aqui também representa D. Mas eu gostaria, por enquanto, que vocês observassem que esses dois resistores aqui, ó, representados, estão ligados em paralelo, pois estão submetidos à mesma diferença de potencial VCA. Logo, eu posso achar o que equivale a esses dois. Lembra lá, eu disse para vocês que numa associação em paralelo, a resistência equivalente, o que eu vou substituir por esses dois e que causará o mesmo efeito, tem valor menor do que o menor deles, né? Só que aqui eu tenho dois iguais de 4 kΩ. Usando aí a atividade número 2, a gente pode fazer isso, ó. Entre C e A, eu tenho o quê? Dois resistores associados em paralelo de mesmo valor de resistência. Basta eu pegar o valor da resistência, 4 kΩ, e dividir pelo número de resistores associados em paralelo. 4 dividido por 2. Logo, eu posso substituir aqui, ó. Nesse caso, eu posso substituir aqui entre C e A por um único de 2 kΩ, que causará o mesmo efeito desses dois aqui em paralelo trabalhando juntos, certo? Eu tenho um ponto C e aqui eu tenho um ponto A. Entre C e A, eu substituí por um único que equivale a esses dois aqui, e o valor dele seria 2 kΩ. E eu tenho um ponto D aqui, né, gente? Ó, agora eu tenho uma associação onde eu tenho um ponto C, um ponto A e um ponto D. Percebam vocês, galera, ó, que agora existe um caminho. Todos esses dois aqui, ó, que estão entre C e D, serão percorridos pela mesma corrente elétrica. Logo, nesse caso aqui, eu tenho associação em série. Logo, concluímos que nós temos inicialmente uma associação mista. Vamos resolver agora essa parte aqui do circuito, ó, entre C e D. Eu tenho uma associação em série. Quanto que vale R1? Nesse caso aqui eu chamei de 4, né? E R2 eu vou chamar de 2 kΩ. Então, a resistência, o resistor de resistência equivalente aí seria 6 ohms. Assim sendo, entre C e D, eu posso substituir aqui, ó, esses todos aqui, nesse caso aqui, ó, todos por um único de 6 ohms, que causará o mesmo efeito. Assim, galera, resposta aí, letra C. Tá vendo? Uma questão um pouco mais elaborada. Requer conhecimento aí, certo? Do conceito de associação em série e associação em paralelo. Tranquilo, galera? Galera, chegamos ao final aí de mais uma aula. Nós aí estamos muito contentes pelo contato que estamos tendo com vocês todos. A equipe Escola Online agradece aí o carinho recebido. Eu sugiro aí que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações para receber o vídeo. E se essa aula foi útil para vocês, deixa aquela curtida para nos ajudar. Muito obrigado, galera, e até a próxima aula.